Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar o galo Fu. Mas antes, uma palavra. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o risco. Você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar preenchendo a crista do galo de vermelho vivo. Preenchi aqui e preenchi aqui já. Agora eu vou usar o pincelzinho 2 e o preto. Olha como eu tiro o excesso da tinta do pincel, tá? Agora eu vou fazer uma sombra. Eu vou começar aqui, nessa parte de dentro, tá? Fiz uma sombra ali. Ponho um pouquinho de tinta no pincel, porque aqui eu não tinha praticamente nada. E vou fazer uma sombra assim, ó. Só um pouquinho. Pinceladinha. Aqui eu tenho um risco, vou passar o pincel bem em cima. Vou esfumaciar para esquerda. Esta parte aqui de cima, eu só vou praticamente colocar o pincel. Ó, não vai ser inteiro. Em alguns lados que a gente enxerga uma sombra. Então, você vai me acompanhando, ou acompanhando mesmo a figura colorida que você já tem aí. Você viu que eu só vou dando uma pinceladinha, eu não tô esfumaçando, mas também não é um contorno como se fosse com o pincel zero. É importante que você faça com um pincelzinho maior. Aqui saiu um pouquinho mais, que minha tábua não tá grudando bem. Aí ficou alto ali o pano. Mas a gente já volta ali. Ó, terminando aqui. Vou aproveitar esse restinho de tinta e vou fazer aqui, ó, uma sombra. E já tem esses riscos aqui que eu vou colocar assim pra cima. Sumindo, tá vendo? Sumindo. Aqui nesse espaço eu vou fazer tipo um V. Aí eu vou limpando o meu pincel, vai ficar assim. Aqui no lugar onde foi um pouquinho a mais de tinta, eu vou pegar uma pinceladinha de vermelho e vou dar uma batidinha em cima do preto. Olha como eu consegui equilibrar. Diminuiu a quantidade de preto. Vou pegar um amarelo ocre. E com esse amarelo, eu vou colocar aqui, ó, para fazer essa parte aqui da cabeça dele. Eu vou colocar uma pinceladinha de amarelo aqui nesse espaço. Que vem até aqui. Sem lavar meu pincel, eu vou pegar o vermelho vivo e vou colocar nessa outra parte aqui embaixo. Aqui a gente não tem uma linha, eu só coloquei uma linha para você ter a divisão das cores. Ó, vou colocar tinta até aqui esse coisinha aqui que eu acho que é a narina dele, acho que por ali que ele respira. Tá? Aqui, ó, misturei o vermelho no ocre. Esse pedacinho aqui eu faço com uma pontinha de preto, aqui a sombra dele em cima do risco e a continuação. Agora eu ponho uma pinceladinha de ocre, vai ficar um ponto de luz, ó, porque o ocre ele vai sumir em cima do preto, vai ficar aquele pontinho de luz ali.
Aqui, ó, em volta do olho dele, eu vou sujar de vermelho. Eu vou preencher menos a bolinha do meio. Eu vou preencher de amarelo ocre. Agora, na bolinha de fora aqui, eu vou pegar um pouquinho do preto, mas é muito pouco. E eu vou fazer uma sombra. Vou pegar um pouquinho do vermelho, vou colocar aqui, ó, na parte de baixo, em cima desse preto. Vai ficar avermelhado. Um pouquinho do ocre em volta, mas eu vou dar uma batidinha de pincel. Eu não vou misturar. Vai dar uma textura bem leve. Agora eu vou trabalhar com o pincel 0. E eu vou usar o preto só um pouquinho, porque é muito pouco realmente. Você tem aqui, ó, a bolinha central, que é pretinha, né? Então, vamos preencher. Depois, você tem em volta, você tem uma linha. E vai ficar aparecendo um amarelinho em volta. Então, preto, amarelo, ocre, contorno de preto e depois aqui, ó, a última linha. Aqui desse lado é redondinho, é tão pequeno, assim. E aqui tem um bico, assim, ele não é redondinho. Eu vou lavar o meu pincel, eu vou pegar o ocre e vou fazer aqui, ó, de novo, vou colocar a linha. Então, eu tenho preto, eu tenho uma linha de ocre, tô repetindo porque é muito pequenininho. Depois eu tenho um contorno de preto, que a gente já colocou. Depois eu tenho mais um espaço de amarelo. E esse daqui é bem contornadinho. Sumiu meu espaço aqui, né? Aquela minha sombra aqui. Eu vou crescer um pouquinho para baixo aqui, ó, com o pincel 0 mesmo. Vermelho e preto. Não consegui ficar dentro do risco, mas você pode seguir o teu risco que vai dar certinho. E agora eu vou colocar com o branco o brilho no olho dele. Um ponto. Aqui, ó. Não é no meio aqui, nem no meio aqui. É entre os dois. E em cima da linha preta com o amarelo. Em cima do contorno. Vou aproveitar esse branquinho que eu tenho aqui e vou iluminar assim, ó, com uma pinceladinha aqui também. Agora nós vamos pausar aqui e vamos pintar o rabo. Agora eu vou pintar essas peninhas aqui que são escuras, são brilhantes. Eu vou usar uma tinta chamada turquesa, mas é o número 577. Vou dar a oportunidade de você que tem usar essa cor. Vou trabalhar também com aquamarina, que é o número 803 da Acrylex, tá? Eu vou preencher praticamente aqui, ó, com aquamarina. E eu vou iluminar com azul turquesa. Depois com um pouquinho de branco. Só para dar um brilho. E por volta, vou usar o pincel número 2. E eu vou colocar o preto. Só um pouquinho. Sem cobrir o aquamarina. Se você não tem essas cores, não tem problema. Você pode usar um tom de azul celeste. Ilumina com o branco e põe o preto em volta. Você pode usar verde bandeira.
Aqui ficou aquele contorno no preto, né? Eu não quero esse contorno, então vou voltar com um pouquinho do aquamarina e vou passar ali em cima do preto só para suavizar. Aí, assim que vai ficar essa pena. Vou fazer essa daqui e estas da mesma forma. Olha aqui como ficaram, todas com a sombra e com a luzinha. Agora eu vou fazer esses dois espaços aqui. E eu vou colocar amarelo ouro. Vou preencher com amarelo ouro. É importante que você coloque tinta aqui, ó, na borda, bem em cima do risco, para cobrir esse risco. Pode até esfregar o pincel assim, ó, um pouquinho. Porque agora eu vou pegar o branco com o mesmo pincel, tô usando dois. E vou fazer aqui, ó, uma luz em cima. Nesse sentido, eu não tô preenchendo, mas também não tô me preocupando em deixar linha. Eu tô clareando esse amarelo e deixando essa ranhura, ó. Aqui é a mesma coisa. Pincel zero e com o branco eu vou fazer pontinhas aqui, ó. Se a sua tinta tiver meio grossinha, dá uma diluidinha no prato. Porque essas pontinhas, aqui é penugem. Então tem que ficar assim bem despontadinho, mas eu não quero ver cada pontinha, tá? Eu quero ver risquinhos. Prontinha, nossas penugens. Você viu que eu tô fazendo assim, ó, a parte, tudo que tá atrás. E agora nós vamos trabalhar aqui nos pés. Você viu que esse galo é diferente. Ele tem penas aqui, ó, nas pernas. É bem interessante. Eu vou fazer primeiro essas peninhas aqui. Esta aqui, eu vou preencher com o ocre. Essas duas aqui, elas estão atrás do pé, tá vendo? Por isso que eu tô preenchendo. Eu já vou preencher essa daqui também. Fazer uma base com o ocre. Fiz a base. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do vermelho profundo. Se você não tem vermelho profundo, você pode trabalhar com o caramelo, com o cenoura, com o siena natural. Você pode misturar um pouquinho de ocre com um vermelho que você tiver. E você vai fazer uma cor que vai ficar bem parecida. Peguei um pouquinho da tinta, bem pouquinho, coloquei aqui, ó, em cima do dedo e vou puxar para fora. Aqui a gente tem uma linha, eu não pus no risco, assim, ó, que é o meio. Eu vou colocar no contorno, eu tô batendo o pincel e puxando um pouquinho para dentro. Aqui, ó, dos dois lados. Mais um pouquinho de tinta, bem pouquinho, e eu vou passar aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou passar aqui a linha no centro, tá vendo que eu fiz assim meio curvo? Para escurecer um pouquinho essa peninha, ainda eu vou usar um pouquinho do sépia. Você viu que esse galo, ele tem uma série de detalhes que eu não quero perder. Então, tô fazendo o máximo para ficar bem parecido. Ó, fiz aqui um pouquinho de sombra, puxei uma linha no centro. Agora eu vou pegar o branco. Não vou usar o zero, vou usar o pincel número 2 também. E eu vou iluminar. Sabe uma folha que a gente põe luz e sombra? Só que aqui eu vou colocar assim, ó, a luz no espaço onde tem o ocre. E vou deixar esse arranhadinho assim. Nesse aqui, eu vou colocar
risquinhos. Risquinhos mesmo, você já tem o risquinho ali do carbono, que você deve ter tirado, aí você vai deixando assim. Agora, eu vou fazer a perninha. Eu vou preencher com o ocre também, os dedos. Você percebeu que não é uma linha reta? Então, vai colocando tinta. E deixando assim, ó, quando você coloca, fica irregular a linha. Então, você vai deixando esse irregular aparecendo. Eu vou pegar o pincel zero, vou carregar de branco. Agora, eu fiz uma bolinha de tinta ali na frente do pincel. E eu vou começar, não é para atravessar, tá? Na metade, você vai colocando essa tinta assim, ó. Fazendo risquinho, de fora para dentro. Só até a metade, não cruza inteiro. Aí, fui até em cima, né? Agora eu vou começar esse dedo aqui. Ele começa nessa altura aqui, ó. E aqui não é muito de ladinho, porque esse dedo tá bem de frente. Então, ele quase atravessa, mas não chega a atravessar. Agora, esse dedo aqui, ele tá nessa posição. O branquinho. E ele vem até aqui também. Isso daqui é espora, não tem branquinho. Mas aqui, ó, a canela do galo tem mais um branquinho do outro lado, que vem até aqui. Coloquei os branquinhos, pego a tinta sépia com o meu pincel zero e eu vou fazer um contorno irregular, que não é uma linha reta também. Assim, ó, pego a tinta, coloco o pincel ali e vou tremendo o pincel. Aqui também, mesma coisa. Olha, eu venho fazendo assim. Quando chega aqui, eu atravesso. Aqui, eu nem cheguei até o final. Vou fazer esse também. Esse também. Contorninho desse. Aqui a gente passa direto. Faço o contorninho que é liso. Esse é liso. Da espora. Agora, aqui, ó, eu ponho uma linha onde tem a unha. Eu vou fazer, você viu aqui que eu puxei o branco, mas eu não vim até o final. Então, na ponta aqui eu tenho uma linha também, ó, no meio ali do dedinho. Aqui não aparece isso. Eu só vou puxar um pouquinho de sépia, não precisa nem fazer em todos, tá? Mas tem assim, ó, um risquinho de sépia. Nesse também. E nesse eu tenho aqui, ó, o branquinho, a linha de sépia contornando ali embaixo o branquinho também. Essa linha aqui, ó, ela vem só até aqui. Quando chega aqui eu tenho um risquinho. Aqui em cima também vou fazer uma puxadinha. Na canela também. Pronto, só desse lado. Aqui embaixo não precisa fazer. Em cima da unha eu vou pôr uma pinceladinha de branco. Para essa unha aparecer melhor. Meu branco aqui da pena tá sumindo. Então, eu vou pôr mais um pouquinho, já. Não é para ficar muito forte, mas também não é para sumir. Assim, ó, agora tá aparecendo bem mais. Eu vou fazer aqui, ó, esse pedacinho de perna, esses 2 dedos e essas 3 penas. Vou fazer da mesma forma daquela ali. Agora, vamos trabalhar essa parte aqui da coxa dele, né?
Aqui é uma área mais escura, então eu vou colocar o ocre assim, ó, mais na borda. E já venho com um pouquinho do sépia aqui, puxando. Lembrando que aqui nada é muito parado, né? Um pouquinho do vermelho profundo aqui em cima, mas eu vou usar esse vermelho aqui, ó, em cima do ocre. Pinceladas. E agora de novo, sépia. Eu vou deixar manchado. Parte bem escurinha. Agora eu vou preencher. E eu vou preencher inteira essa área aqui com o amarelo ouro. Os riscos, eles vão aparecer. Agora eu vou aqui, esse pedacinho que tinha uma linha cercando, eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu não lavei meu pincel, por isso esse branco não vai ficar muito branquinho. Eu já vou deixar assim, ó, meio crespo aqui na ponta. Agora eu tenho aqui também, ó, nesse último desenho aqui um pouquinho de branco, já vou colocar para dar uma clareadinha. Do lado de cá, aqui, ó, vou puxar um pouquinho de branco assim também. Agora eu vou trabalhar com o vermelho. Sempre coloco a pinceladinha aqui no prato para não ter muita tinta no meu pincel. E esse vermelho eu vou colocar aqui, ó, na borda e vou puxar para dentro. Aqui. Tá vendo que aqui são pinceladas? São penas. Aí você vai colocando pinceladinhas assim, ó, de vermelho em cima dessas linhas. Aqui fica um pouquinho, não fica branquinho puro. E aqui eu vou fechar um pouquinho. Olha como eu vou trabalhando com o pincel. Quando eu pego tinta, eu coloco o pincel em cima das linhas. Bordinha, aqui, ó, embaixo desse branco. Eu vou trabalhando em cima dos riscos, nos contornos, mas eu não tô fechando o amarelo. Essa área aqui, ó, vai ficar mais escura. Eu não tô cobrindo totalmente o amarelo. Eu tô dando pinceladas em cima dos risquinhos. E esses riscos eu coloquei para você ter um caminho, como que vai ser o movimento das penas. Aqui, ó, bem em cima do risco, tô colocando a tinta também. Aqui. Olha como apareceu ainda o amarelo ouro. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Vou dar umas pinceladinhas aqui. Agora, em cima daquele clarinho que a gente tinha ali. Já tinha uma base, né? Agora nós vamos trabalhar com o amarelo ouro. Aqui ficou, acho que ficou uma linha muito forte. Eu vou crescer aqui, ó. No teu risco eu vou arrumar isso, tá? Sempre a primeira vez que a gente faz fica assim mesmo. Você vai ter que ir ajeitando depois. Esse galo, ele tem tipo cor de fogo. Ele é um vermelho muito lindo. E eu fiz aqui uma montagem. Vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais escura. O nome dele é Galo Fu. Ele tem uma página no Instagram. Se vocês quiserem seguir, é Galo Fu.
Ele é muito lindo e a dona dele me cedeu muito gentilmente as fotos para eu escolher e pintar uma. Para eu escolher e pintar. Aqui em cima desse branco, eu vou pegar um pouquinho do amarelo e vou fazer batidinhos também, ó. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. E com esse sépia, eu vou aqui, ó, você tá vendo que tem uma linha? Eu vou dar algumas pinceladinhas. Depois eu tenho um gordinho aqui, ó. As pinceladinhas de sépia é em cima do vermelho, tá? Não coloque em cima do amarelo, sempre em cima do vermelho. Tem risquinhos aqui. Não vai ficar tão escuro quanto aquele, mas aqui também é escuro. Eu pretendo trabalhar ele assim inteirinho com manchas. E você que nunca trabalhou com manchas vai ter a oportunidade de fazer isso. Aqui, ó, pinceladinhas. Aqui é mais escuro. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer algumas pinceladinhas em cima do amarelo. Não é para você pôr tinta e puxar, não, só dá uma encostadinha assim, ó, no pincel. Muito pouco em cima do amarelo. Se não tem amarelo, você precisa dar uma pinceladinha, põe um pouquinho e depois pincela. Agora nós vamos preencher de amarelo ouro toda essa parte aqui, ó, das penas do rabo até aqui. Preenchido com o mesmo pincel número 6, eu vou pegar a tinta só de um ladinho e vou deixar aqui, ó, bem escurinho. Você tem as guias das penas, então você vai puxando a tinta já nesse sentido. Sempre que tiver um risco, você pode levar a tinta um pouquinho mais, ó, tá vendo? Aí você vai colocando a tinta, seguindo essa orientação. Aqui vai ficar bem escurinho na borda. Não cresça muito pra cima do branco, mas deixa assim, ó, pontinhas. Essa pena aqui, só nesse espaço que você vai dar uma pinceladinha, mas você vai deixar ela amarelinha, tá? Não preencha. Pronto. Com o pincel 6, agora eu vou pegar o 2, o branco, e vou fazer um brilho aqui em cima dessas tintas amarelas. Cuidado para não passar em cima do vermelho. Mas você pode pôr a tinta e deixar. Não precisa voltar misturando, tá? É um brilho. Acho que já chega aqui de brilho. Agora com o pincel 2 eu vou fazer algumas pontinhas. E essas pontinhas eu passo bem em cima do risco para poder cobrir. Cobri muito essa pena, eu vou pôr um pouquinho mais do amarelo aqui, ó, em cima. Pronto, o rabo. Nós vamos fazer agora aqui, ó, toda essa área que eu deixei aqui com ranhura em preto. E esses 4 espaços também, eu vou preencher tudo de preto. Aí você tem o teu risco para você saber onde vai colocar a linha de branco. Eu já vou preencher e já mostro para você.
Nós vamos deixar esse preto secando e enquanto isso, nós vamos fazer aqui, ó, o peito dele. Essa área aqui, ó, eu vou colocar um pouco do branco. Não precisa chegar até o final. Lembrando que aqui nós temos penas vindo pra cá e depois essas que vêm por cima que fazem esse movimento. Eu vou colocar o branco aqui e vou continuar com o amarelo ouro. Aqui vai ficar mais clarinho, mas vai ficar amareladinho. Ó, você pode até preencher aqui assim, tá? Só que depois você tem que fazer isso aqui com o pincel, ó. O lado que a peninha tá seguindo é assim, curvo. Olha, tô passando o pincel em cima do amarelo, mas ele tá ficando mais clarinho. Aqui eu não posso ter essa divisão, então eu vou pegar um pouquinho do vermelho e eu vou entrando aqui, ó, nessas linhazinhas, eu vou fazer uma transição de cor. Aqui vai ficar assim um pouquinho mais alaranjado, bem no contorno. Vou limpando meu pincel pra dentro. Aqui, lembrando que eu não posso fazer isso, é assim. Aqui ficou meio avermelhado, quando fica assim, põe um pouquinho do amarelo. Posso até subindo devagarinho, ó, só com o pincel sujinho. Um pouquinho mais do vermelho. Prontinho o peito. Aqui ainda não secou, então eu não vou trabalhar o branco. Eu já vou trabalhar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui com amarelo ouro, purinho. Pincel zero. E vou fazer aqui, ó, peninhas. Essas peninhas são finas. E elas crescem aqui pra cima do rabo, onde tem as penas mais escuras. E elas ficam assim bem clarinhas, o amarelo e o branco só. Pronto. Aqui, lembra que a gente deixou a pena só com amarelinho? Então, tem uma pincelada branca aqui assim, ó, do lado de cima. Pronto. Agora, acho que já dá pra trabalhar aqui embaixo. Pincel 2 de novo. E eu vou preencher esse espaço que sobrou de branco. Olha, esse branco aqui, eu tenho preto, daí aqui tem uma linha. Essa linha é quase um contorno, que vai aqui até embaixo. Depois aqui, ó, eu tenho essa entradinha, que é outra linha. Aqui pode terminar assim. Aqui eu tenho uma ponta, ó, vou fazer um contorno. Aqui eu tenho uma outra ponta, que é uma pena. Separei. Aqui eu tenho duas. Então, eu vou começar aqui assim, ó, bem aqui, vou fazer assim. E depois aqui eu vou fazer assim. Ó, tenho duas penas. Essa daqui, essa linha aqui eu posso até puxar um pouquinho mais. Aí. Do lado de cá eu tenho um preto que sobe, eu vou fazer um risquinho assim bem no meio. Agora eu vou preencher de amarelo ouro essa parte aqui, ó. Preenchido. Agora, a gente tem uma sequência aqui de tons. Aqui é bem clarinho, aqui é médio e aqui é um pouco mais escuro. Vermelho. Só tenho aqui o vermelho e o amarelo. Eu vou deixar o pincel só sujinho, bem pouquinha tinta. E eu vou fazendo uma sombra aqui, ó, em cima do risco.
do lado de baixo, em cima do risco, do lado de baixo, em cima do risco. Já vou agora com um pouquinho mais de tinta. Essa área aqui, eu vou pegar um pouco do amarelo e vou misturar para eu ter o tom exato. Ó, esse tanto aqui dá. Eu vou fazer pincelada em cima do risco. E vou puxar para cima, ó. Tô colocando a tinta em cima do risco e dando uma puxadinha para cima. Agora eu tenho essa terceira camada. Agora é mais vermelho. Mas como eu já tenho o amarelo ouro ali, o vermelho não vai ficar puro. Olha. Primeiro vou trabalhar aqui, ó, para colocar a tinta em cima do risco. Nessa área aqui eu vou fazer uma sombra. Porque essas peninhas aqui, elas são mais claras. Eu tô trabalhando aqui, mas essa pena aqui de baixo, ela é reta. Essa que ficou curva. Então, eu posso pôr a tinta assim. Só que depois eu tenho que puxar assim, ó. E aqui eu tenho várias penas. Então, eu vou trabalhar dando pinceladinhas pra cima. Ó, como ele vai ficar um pouco mais forte do que esse e do que aquele. Aqui no contorno, vou deixar mais forte. Aqui, sujando o amarelo. Você não se preocupe, você dando a pincelada no lado que eu fiz o risco, que é a guia, né, que você tem, você só não pode atravessar, mas se você der pinceladinhas assim, vai ficar bom, tá? No final, você vai ver que vai ficar muito bom. Vou lavar o meu pincel. Essa área aqui ainda tá úmida, eu vou trabalhar com um pouquinho do branco em cima do amarelo ouro. Eu vou tirar o excesso, eu vou fazer mesmo assim umas linhas de luz em cima do amarelo ouro. Nesse aqui, eu vou pegar o amarelo e vou pegar o branco juntos. Vou fazer um marfinzinho. E vou fazer assim algumas pinceladinhas. Nessa área aqui, eu vou trabalhar só com o amarelo ouro. E assim, não tem penas muito compridas. São pinceladas assim. Você vai colocando. Vou pegar meu pincelzinho 2, um pouquinho do vermelho. E vou fazer aqui a borda dessas penas. Que com pincel grande não ficou muito legal. O risco tá aparecendo, então eu vou puxar. Tô cobrindo o risco, tá? O teu, se você já cobriu, tudo bem. Se não, é a hora. Vai ficar assim, mais escurinho. Esse daqui tem que ficar mais claro. E eu vou voltar com um pouquinho do branco. É um degradê. Aqui tem que ficar bem claro, aqui médio e ali bem vermelho. Acho que agora deu. Vou fechar um pouquinho mais esse preto. Ele tem aqui, ó, uma pincelada assim, de preto. E aqui no outro, assim. São as pinceladas que eu enxergo. Agora tá bom. Eu vou trabalhar agora essa partezinha aqui. Eu vou preencher essa parte aqui do pescoço assim. Essa área aqui em amarelo até aqui. Coloquei o amarelo. Agora eu vou misturar um pouquinho do vermelho com o amarelo. E com essa cor eu vou fazer aqui, ó.
Pincel 2, o risco da sombra aqui, o risco do contorno. Aqui embaixo dessa parte, que é tipo penugem também. Em cima dos riscos. Ó, não cobriu o amarelo, tá? E agora eu vou pegar o branco e o amarelo com o pincel 0. Vou fazer pontinhas de amarelo aqui que vão subir sobre essa parte que tá bem mais avermelhada. Lembrando que não é assim 1, 2, 3, 4. As pontinhas aqui, elas até podem se cruzar, mas você tem um guia para o lado que ela vai se virar. Aí você pode fazer bastante pontinhas. Ó, trouxe até aqui, que tem uma divisão maior. Por mais algumas menores no meio. E agora, sem lavar o pincel, eu vou colocar algumas com branco. Aqui vai ficar tão clarinho quanto aqui. Mas não é muito, tá? Você põe alguns pedaços assim, ó. Não é pra fazer inteiro branquinho. Lembrando que o branco é bom que esteja bem molinho na hora que tá trabalhando com o 0, porque isso vai facilitar o trabalho. Ah, uma coisa, se você procurar lá no Instagram, o perfil lá do Galo Fu, F-U, você não vai achar essa foto, tá? Porque isso daqui é uma montagem que eu fiz. Você vai achar partes parecidas. Pronto. E aqui a gente tem alguns risquinhos de preto bem suaves assim, ó, mais pra ponta, não em cima do amarelo, mas sempre em cima do vermelho, que isso facilita. Vou colocar aqui 3 aparecendo mais. Agora nós vamos trabalhar essa outra parte. E eu vou começar ali onde eu já mostrei com o amarelo. Agora você vai trabalhar com o vermelho assim, puro, pegando ali. Essa área aqui eu vou fazer toda com pontinhas. Aqui vai ficar bem escuro. Até vou colocar a tinta aqui em cima, depois eu vou puxar as pontinhas com o pincel 0. Não tem muita pontinha, não vem muito para baixo, mas aqui tem várias pontinhas. Aqui, ó, no contorno, você já pode passar inteiro. Aí vem trazendo esse vermelho para cima do amarelo, ele vai sumindo. Você vai colocando o teu pincel em cima das linhas. Vai ficar mais clarinho. Porque a gente tem o amarelo inteiro. Porém, não vai ficar o amarelo aparecendo totalmente, porque você vai limpar teu pincel em cima, olha só. Essa área aqui fica escurinha. Aqui tudo mais preenchido, mais forte. Aqui também, ó, você faz assim com o teu pincel. Porque isso aqui é fofinho. Aqui a gente faz uma transição. Ó, viu como aqui vai ficar bem mais claro. Se você preencher muito, tem ainda aquele recurso de lava teu pincel, pega novamente o amarelo de um lado só e vem fazendo linhazinhas, ó, assim. Você vai colocando o amarelo e vai puxando, fazendo pequenos pontos de luz. Eu vou fazer aqui algumas, vou chegar um pouquinho mais com o pincel 2
e depois eu vou fazer as pontinhas, como eu fiz aqui com o pincel zero. Aí eu volto mostrar pra você como ficou. Aqui, ó, se ficou dividido, você vem com um pouquinho do vermelho e invade essa área aqui, ó. Assim. Aí você já tira a ideia da divisão aqui. Olha como ficou essa parte. Bem cheia de risquinhos. Agora nós vamos trabalhar aqui o final da cara dele, né? Eu vou colocar amarelo ouro nessa parte de dentro aqui. Agora um pouquinho, não, antes um pouquinho do vermelho. Eu tenho esse frufru, eu vou colocar um pouquinho do vermelho aqui. Pouquinho. Vou dar uma limpadinha. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e eu vou fazer aqui, ó, bem mais escuro. Agora com o pincel limpo, eu dou uma manchadinha. Eu vou passar o pincel sujinho aqui em cima desse risco. Viu que ficou manchadinho? Agora eu vou usar o branco puro, bem no contorno da linha. Eu não vou passar uma linha reta, eu vou trabalhando fazendo ondinhas. Aqui fica um pouquinho mais largo e quando vai chegando aqui, vai afinando essa linha. E vai terminar só mesmo num risquinho, num contorninho ali, ó. Isso aqui. E agora vou preencher de amarelinho essa parte aqui, ó, toda até aqui. Olha aí, preenchidinho. Vou usar um pouquinho do vermelho, vou tirar no pratinho, cuidado ali, porque é bem pouquinho. E eu vou fazer em cima dessa linha uma sombra. Vou puxar essa sombra para a direita. E agora, com o pincel sujinho, bem aqui no meio, vou fazer um pouquinho de sombra também, assim. E depois aqui nesse cantinho. Desse lado aqui, eu vou fazer aqui, ó, no centro, no meio, uma manchinha com vermelho. Agora eu vou lavar meu pincel, vou pegar um pouquinho do sépia, quase nada no pincel, e eu vou fazer aqui no centro uma segunda sombra. Aqui no cantinho eu vou acentuar, mas você viu que eu não preenchi o vermelho? Mas ficou bem escurinho ali. E aqui só uma manchinha no meio daquela que a gente já tinha colocado. Eu vou fechar aqui já, assim, ó, com o sépia. Agora eu vou trabalhar o branco. Branco, isso daqui é fofinho. Então, primeiro eu coloco com o pincel 2 aqui essas pontinhas para dentro e para fora o pincel, sem cobrir aquela nossa sombra ali, né? Bem importante isso. Aqui, ó, pontinhas. Você viu que eu tô dando só pinceladinhas? Aqui eu vou ter... Aqui eu continuo, né? Fazendo aqui, ó, o círculo. Chega ali, pra dentro, pra fora. Um pouquinho aqui pra fora também. Mais um pouquinho de branco no meu pincelzinho. E eu vou fazer esse frufru nessa parte aqui de baixo também. É só encostadinha de pincel. Ali em cima, você viu que tem umas curvas? Então, eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu não vou esfumaçar, porque o espaço é muito pequeno. Mas eu vou deixar assim, ó, curvo. Eu vou tirar, aqui ó, ficou muito marcado. Eu vou só passar o pincel em cima de leve. Vou tirando.
Desse lado aqui é o bico que fica clarinho, então eu vou pôr um pouquinho do sépia para escurecer. Vou pegar o meu pincelzinho 0 e vou fazer aqui uns pelinhos para fora. Puxando para cá porque tá retorcido, né? Então a gente tem que fazer de acordo com o movimento do bicho. E aqui um pouquinho também, só para marcar o fofinho aqui, ó, os pelinhos menores. Com o pincel 2, vou preencher essa parte de vermelho inteira. Você viu que aqui a gente tem uma dobra e aqui tem uma sombra, sépia. Não lavei meu pincel, tá? Peguei um pouquinho do sépia. Aqui, ó, embaixo da dobra, um pouquinho de sombra e atrás da dobra. Aqui eu vou colocar bem em cima da linha e vou esfumaçar um pouquinho para trás. Aqui em cima, beirando o bico, bem escurinho, descendo aqui na dobra. Aí, agora eu vou clarear isso com um pouquinho do branco, mas é bem pouquinho. Primeiro aqui, segundo aqui, eu vou colocando o pincel e já vou esfumaçando, ó. Depois aqui, né, ó, aqui a dobrinha, a beiradinha, que sobe com esse branquinho até ali. Vou fazer um contorninho aqui com o branco, mas não é aquele contorno pesado. É só assim, ó, vou colocando umas pinceladinhas meio sem fazer a linha inteira. Aí. Eu vou preencher o bico agora com o amarelo ouro. Eu vou trabalhar esse bico com o sépia e o 0. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, essa linha do centro. Agora eu vou fazer aqui embaixo o contorno e aqui em cima o contorno. Você viu que eu comecei o contorno daqui, eu não tirei lá de baixo. Aqui, ó, aqui vai ficar assim, só um pouquinho escurinho. E agora eu vou passar esse pincel 2 aqui, ó, em cima. Passei na linha de baixo, lavei, vou passar nessa daqui, lavo, e agora eu vou passar aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Para tirar aquela ideia de contorninho perfeito com o pincel 0. Assim ele fica mais natural. E agora eu vou iluminar com o branco. Pincel 2 de novo, pouquíssimo branco. Eu não vou começar aqui de baixo, eu vou começar daqui, ó. Aqui. Fazer uma pontinha. E essa luz vem crescendo e sumindo do meu pincel até a ponta. Depois mais um pouquinho e aqui, ó, bem no centro desse espaço eu ponho um pouquinho de branco também, que não precisa vir até a ponta. Eu vou acentuar ainda essa luz aqui com o pincel 0. Eu vou tá vendo aqui, ó, ele faz uma linha, só que eu só venho com eu coloco o branco aqui e trago o pincel, sumiu a tinta, não cheguei até o final. E aqui eu vou acentuar a linha. Ó, a tinta vem morrendo e acaba ali. Agora que já secou, eu vou colocar mais uma linha de amarelo ouro aqui, bem em volta do pretinho. Isso vai fazer aparecer mais o amarelo dos olhos, do olho dele. Isso. E o pincel 2 e o branco, eu vou tirar o excesso da tinta e eu vou fazer pequenas batidinhas de branco aqui, ó, na área vermelha.
só no centro. Vou usar o outro lado do pincel, que tem um pouquinho de tinta. Pego ali mais um pouquinho. Você pode ir entrando assim, ó, nessas áreas que ficaram em vermelho puro. Aí, fizemos agora porque já tá seco e esse branco não vai ser absorvido. Ah, mais uma coisinha. Só sujei o pincel de vermelho. Aqui, ó, vou subir um pouquinho com o vermelho para fazer aquela linha ali. Agora nós finalizamos a cabeça, o corpo e as patas. Vamos esperar secar para fazer o fundo. Eu tenho aqui esse pano já com o barrado. Olha, barrado lindo de girassóis, poá no amarelo. Eu quero fazer o fundo, mas eu quero molhar, só que eu já tenho aqui um acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu pano aqui para proteger um pouco. E eu vou umedecer um pouco mais para cima. Ó, borrifador. Eu vou fazer aqui em cima com um pincel 12 grandão, o azul hortênsia. Eu vou fazer a partir, você viu que eu coloquei uns riscos aqui? Então, a partir desses riscos para cima, eu vou fazer um pouquinho do azul hortênsia, que vai ser um céu. Não é preciso preencher tudo de azul hortênsia. Você vai pegando pouquinha tinta. Aqui, por exemplo, ó, só um pouquinho ali dentro. Olha como eu não tenho quase nada de tinta nesse pincel. Vou fazer pro lado de lá a mesma coisa. Sempre o mesmo tamanho dos dois lados. Aqui eu não vou preencher, eu vou colocar no cantinho e vou limpando o meu pincel para fora. É para ficar bem suave e para fazer parzinho com aquela galinha que nós pintamos na aula passada. Galinha vermelha com pintinhos. Aí você vai ter o galo full fazendo parzinho com a galinha. Eu não vou chegar com esse azul lá em cima. Agora eu vou colocar um pouquinho só aqui nas costas dele. Vou limpar o pincel para fora e não precisa mais azul. Não vou contornar todo ele. Dos dois lados mesmo tamanho. Tô satisfeita com essa sombra aqui, que vai ficar bem delicado. Lavo meu pincel. E agora eu vou pegar o amarelo limão. Uma pincelada gorda, tira o excesso de tinta e pode passar o amarelo limão toda essa área aqui embaixo. É claro que você não vai preencher de tinta, né? Você vai passar o amarelo limão esfumaçando, usando a umidade do tecido para espalhar melhor a tinta. E sempre tirando o excesso de tinta do pincel no pratinho. Vou chegar com esse amarelo aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, porque eu tenho uma linha curva aqui. Eu vou seguir essa linha curva, deixando o amarelo bem na bordinha aqui da costura. Você viu que eu não fiquei parado embaixo do risco? Eu fiz um zigue-zague também com o pincel, ó. Pode lavar esse pincel. E agora eu vou pegar o verde pântano. Coloco aqui no pratinho. Com o pincel número 6, que é um pincel mais estreito. E você vai fazer agora os raminhos. Pega a tinta de um lado só. Você pode tirar o excesso de tinta assim, nessa posição que o pincel tá com a tinta pra cima. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dando pequenos apertões. Não se preocupe com a parte de baixo agora. Você pode puxar para lá, para cá, para todos os lados, porque o capim
ele não nasce numa direção só, ele se cruza. Sempre termina aqui, ó, mais sumidinho e mais pequenininho. Aqui embaixo, ó, vou colocar um pouquinho assim. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho preenchidinho embaixo da peninha. Termino pra lá, termino pra cá. Se você... Ah, Lu, é muito difícil fazer isso. Que legal, uma coisa nova para você treinar e aprender. A gente não vive só de coisa fácil, não. A gente tem que arriscar o difícil. Ou aquele que a gente tem mais dificuldade. Às vezes não é difícil, porque o difícil é muito relativo. Por isso que eu tenho até dificuldade de classificar os vídeos. Porque tem coisas que eu acho mais trabalhoso, que eu tenho que ter mais atenção, que eu tenho que ter mais paciência na hora de trabalhar com pincel zero, às vezes. Mas não é difícil. Agora, aqui embaixo, eu não vou fazer uma linha assim. Eu vou deixar o meu pincel bem mais limpo e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar só sem esses risquinhos. Eu só passo o pincel, mesmo sem tinta. Porque aqui ainda tá molhado, tá? Se tiver seco, você vai ter que sujar assim o pincel. Sujei. Ah, uma coisa que eu queria pedir pra você... Você que já é minha aluna há mais tempo, quando você encontrar alguém pedindo, Lu, cadê o risco? Por favor, se você puder, atenda para mim, encaminhe essa pessoa. Eu tenho umas santas alunas que fazem isso de vez em quando e como eu sou grata. Porque às vezes a pessoa fica esperando 3, 4 dias, porque eu não tenho tempo de ver todos os dias, todas as redes sociais. Então fica lá, coitada da pessoa, esperando, sem saber que ela tem tudo de graça, só para imprimir. Ah, vou colocar um pouquinho do escuro aqui, ó, só uma manchinha embaixo aqui dos dedinhos. E vou terminar esse aqui. Aqui nós temos o galo vermelho, galo full. E você encontra esse risco disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, o meu muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho de hoje. Esse é o meu aluno virtual Marcos, que mora no interior da Bahia, numa cidade chamada Pau-Brasil. Mais ou menos aos 15 anos, se envolveu com desenho, mas desistiu. Um dia, mexendo no YouTube, se deparou comigo pintando no canal Só na Lu Pinturas. Ele disse que pensou, ela é mágica! E decidiu tentar. Comprou material e foi treinando, acompanhando e agora já pinta super bem. A cada pintura me surpreendi com tamanho capricho e já está vendendo também. Ele é meu fã de carteirinha. Obrigado, Marcos, pelo carinho. Um beijinho e um abraço para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.